Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Os amados, queiram se assentar. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos caminhando em alguns ensinamentos escrito, deixado para a igreja no livro de Efésios, e nós queremos ressaltar um dos pontos mais importantes. Na terça-feira passada eu falei sobre isso. Um dos pontos mais reveladores de Deus para a igreja, nós encontramos quando fala que Cristo está assentado nas regiões celestiais. E depois diz a igreja, nós também estamos assentados com Cristo. Esse entendimento precisa ser clareado na mente do crente. Entender o que significa isso. Isso quer dizer, eu tenho direito como servo de Deus, como filho de Deus, de ocupar um lugar de autoridade. O livro de Efésios diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então a autoridade é concedida à minha vida, à tua vida, como igreja de Cristo. Mas existe um bloqueio, às vezes na nossa mente, no nosso intelecto, que não conseguimos compreender a profundidade disso. Se puder projetar capítulo 1 de Efésios, versículos, creio que 17, 18 e talvez o 19. Preste bem atenção, amados. Capítulo 1, versículos 17, 18 e 19. Olha só, irmãos. Olha a carência da igreja, a necessidade da igreja, ou a brecha que nós precisamos consertar para que possamos ser verdadeiramente uma igreja bibliocêntrica. Presta atenção. Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês, amém? Dê a nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Presta atenção. Irmãos, olha a oração de Paulo pela igreja. Está dizendo assim, olha, eu quero que Deus dê a vocês um espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Por que Paulo estava orando assim pela igreja? Alguém sabe? Por que Paulo estava orando, pedindo isso à igreja? Olha, pela igreja, Senhor, eu estou orando a Ti, Senhor, para que eles recebam um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti. Qual é o sentido? Por que Paulo fez isso? Sim, a igreja não tinha ainda a total revelação de quem é o nosso Deus. A igreja carecia de crescer nesse entendimento, crescer nesse conhecimento, para ser poderosa em Deus aqui na terra. A igreja precisava crescer nesse entendimento para revelar Deus para o mundo. Amém, irmãos? Essa oração de Paulo, e é essa oração que deve ser da nossa igreja. Senhor, nos dê espírito de sabedoria, de revelação, para que possamos Te conhecer melhor, para que possamos realmente ter um nível de intimidade contigo, que possamos ser um contigo e revelar o Teu poder e a Tua glória aqui na terra. Amém, irmãos? Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Irmãos, presta atenção nisso, irmãos. Que haja entendimento espiritual. Ele diz, os olhos do coração de vocês, nossos olhos espirituais, precisam ser abertos. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Irmãos, isso é muito grande. Eu fico aqui preocupado, será que os irmãos estão entendendo a grandeza disso? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que sejam iluminados os olhos do coração de vocês, da igreja, os nossos olhos do coração. A nossa visão espiritual, é isso que ele está dizendo.
precisa crescer. Aí nós vamos entender o nosso chamado, o que devemos fazer e aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Amém, irmão? Irmãos, isso é muito profundo, irmãos. Nós vamos orar sobre isso nessa noite, para que nós possamos conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, na igreja. Aí quando tu chega lá no capítulo, vamos aí no 19 aqui, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Essa grandeza do poder de Deus para com a igreja, Paulo está dizendo assim, vocês precisam abrir o entendimento espiritual para absorver isso. Vocês precisam conhecer a Deus de maneira tão profunda que o poder dele será revelado através da sua igreja aqui na terra. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força em nós, na igreja. Amém? Irmãos, o crente, a igreja do modo geral, nos últimos dias que nós estamos vivendo, eu creio assim, precisa chegar a esse nível de entendimento. Precisa se despertar, sair da mesmice e começar a viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Amém? Isso é para quem, irmãos? Para quem? É para mim. É para você. Ah, pastor, mas eu sou assim tão sem expressão dentro da igreja. Não é não, irmão. Deus quer iluminar os olhos do teu coração, abertura de entendimento espiritual, para que compreenda a grandeza do poder que opera em nós através dele. Amém? Nós vamos orar sobre isso. Os irmãos compreenderam? E quando chega lá no capítulo 2, versículo 6, nós frisamos bem isso na semana passada. Eu acho que é versículo 6. Irmãos, olha que coisa. Vamos ler todos juntos? Vamos ler de pé, vamos ficar de pé. Bem forte todos, vamos lá? Aleluia! Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Numa visão do Velho Testamento, Deus quer que nós estejamos no Santo dos Santos, diante da sua face, diante da sua presença. Nas regiões celestiais, na velha aliança é comparado ao Santo dos Santos. É você estar cara a cara com teu Deus. Aí você recebe um nível de autoridade. Alguns talvez vão se assustar com isso. Não menor do que a autoridade que Cristo exerceu aqui na terra. Não é menor. Que isso, pastor? Ter a mesma autoridade de Cristo? Sim, é isso que Paulo está trazendo para a igreja aos Efésios. Você vai chegar a um nível de entendimento, a tua mente vai abrir de tal maneira os teus olhos espirituais, você vai ver que nas regiões celestiais você está acima de tudo, toda a autoridade juntamente com Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar sobre isso. Eu queria fazer um pedido à igreja. Nessa oração, todos, dá um sinalzinho assim para mim, todos, nessa oração, todos vão estar clamando: Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Amém? Você vai estar clamando junto: Senhor, eu quero ter abertura de entendimento, eu quero ter entendimento espiritual para compreender a grandeza do teu poder para conosco, para com a minha vida. Irmão, isso é muito grande, irmão, isso é muito grande.
E nós vamos orar sobre isso. Pedir a Gleice, vem cá, Gleice. A Gleice vai nos dirigir nessa oração. Abertura de entendimento para a igreja. Sair da mesmice e começar a entender a grandeza do seu poder através da igreja. A grandeza da autoridade que Ele concedeu à igreja. Na maioria das vezes nós não entendemos. E vivemos muito aquém daquilo que Cristo conquistou na cruz. Vivemos muito fora do padrão que foi conquistado para nós ali na cruz do Calvário. E o grito do Espírito de Deus nesses dias é que a igreja volte a ocupar esse lugar de autoridade aqui nesse mundo. Que a igreja comece a entender e exercer essa autoridade aqui nesse mundo. Terça-feira passada, eu falava sobre uma experiência recente, orando por uma pessoa. Essa pessoa que estava orando, repreendeu, anulou a força espiritual que trabalhava na mente daquele outro. E às vezes nós não entendemos isso. Fulano não quer nada com Cristo, fulano não quer nada com Jesus. Não, é o demônio que está atuando, que está aprisionando a mente. É o demônio que está manipulando aquela vida. E como servo de Deus, usando autoridade, assentado nas regiões celestiais, eu vou contra aquele demônio, amarro aquele demônio, expulso aquele demônio. O entendimento da pessoa começa a se abrir. Daqui a pouco ele diz assim: eu quero Jesus na minha vida. Porque a nossa luta não é contra a pessoa, é contra principados e potestades que atuam na vida das pessoas. E quando eu entendo o meu nível de autoridade, repreendo aquele demônio que escraviza aquela pessoa, o caminho está aberto para a libertação. Amém? Eu te louvo, Senhor, pelo teu poder. Tu és o Criador do universo, o Criador das nossas vidas, o autor da nossa fé. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Pai de amor, que enviou o teu Filho para nos trazer salvação, para nos ligar novamente a Ti. O Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Rei de todo o universo, o Senhor dos exércitos. E nós te exaltamos, Senhor. Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente. E nós nos dobramos, Senhor, diante da tua soberania, diante do teu reinado, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Deus, eu quero te agradecer pelo teu Espírito em nós, porque, Senhor, se eu olhar para mim, eu digo com convicção, Senhor, que eu não posso fazer essa oração. Mas pelas tuas misericórdias e pelo teu amor, Senhor, o teu Espírito está aqui, está em mim e está em nós. E que Ele, Senhor, nesse momento possa interceder pela tua igreja. E é no nome de Jesus, o teu Filho, que recebeu de ti todo o poder e toda a autoridade, que eu levanto, Senhor, a minha voz em oração. Deus, e peço que, por tuas misericórdias, que esta oração que eu faço junto com os meus irmãos, chegue até o teu trono, chegue aos teus ouvidos, Senhor. Que o Senhor venha nos atender, pelo amor que tu tens pela tua igreja. E venha, Senhor, tocar na nossa mente, tocar no nosso espírito, abrir os nossos olhos espirituais,
para que possamos, Senhor, entender o que o Senhor tem tentado falar, comunicar aos nossos corações. Para que possamos, Senhor, compreender a profundidade dessa palavra, Senhor, da autoridade que temos, do poder, Senhor, que temos junto com o Teu Filho, porque somos junto com Ele herdeiros, Senhor, da Tua graça e do Teu poder. Deus, que venha esse entendimento. Senhor, essa tem sido a minha oração e eu sei que os meus irmãos também têm buscado esse entendimento. Senhor, de viver, Senhor, com Cristo nas regiões celestiais. Senhor, de exercer a fé que o Senhor nos ensina a ter. De andar por fé, de viver por fé. No nome de Jesus, quebra, Senhor, as correntes da nossa mente. Desembaraça, Senhor, a nossa mente. Toda confusão, toda falta de fé, que saia da nossa vida, no nome de Jesus. Que Teu Espírito possa crescer em nós, Senhor. E nos trazer um entendimento real e profundo da autoridade que temos em Ti, do que, Senhor, a nossa pequena fé pode mover. Mova as Tuas mãos, Senhor, que Teu Espírito, por Tua misericórdia, possa interceder por nós, porque, Senhor, nem orar nós sabemos, nem, Senhor, pedir como convém nós sabemos. Mas o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito precioso, Senhor, essa porção preciosa que o Senhor nos deu, que Ele possa interceder por nós e trazer e romper, Senhor, na nossa mente, essa falta de fé, essa falta de entendimento, Senhor, para que a Tua igreja pare de se arrastar e viver com pequenas gotas, Senhor, com pequenas porções, com pequenas visitações, mas que possamos viver em plenitude de Espírito, Senhor, e entender a plenitude do Teu coração. Em nome de Jesus, todas as barreiras espirituais que têm se levantado contra nós, espírito de opressão, saia no nome de Jesus. Você não tem poder sobre a igreja do Senhor, a igreja pertence ao Senhor. O fundador da igreja é Jesus Cristo, e Ele nos comprou com um preço muito alto, preço de sangue. E somos justificados, somos lavados, perdoados, santificados por esse sangue precioso, valioso, sangue puro, sem pecado, sangue santo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Pela obra de Jesus Cristo, louvado seja o Teu nome, porque Ele conquistou. Não sou eu que conquisto, não sou eu que tenho forças para conquistar as regiões celestiais. Mas Jesus Cristo conquistou quando morreu na cruz, quando pagou por nós um preço muito alto. Foi Ele que conquistou, é Ele que é o vencedor. E nós o louvamos por isso, nós Te agradecemos, Pai, por isso. Engrandecido seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor. Seja exaltado sobre todas as coisas, sobre todos os nomes. Que quando, Senhor, a Tua igreja entender e se levantar para estar contigo, Senhor, e andar por fé, dominando, Senhor, os espíritos imundos,
dominando, Senhor, todas as coisas com Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Em o nome de Jesus, o teu nome seja visto. Tu és o nosso Deus, só tu és Deus. Tu és o Senhor acima de todos os espíritos, acima de todas as mentes, acima de todo o conhecimento. Aleluia, para sempre seja louvado o teu nome. Amém. Ainda de pé, queridos. Queria que os amados repetissem comigo, mas preste bem atenção. Não é apenas repetir. Você vai estar falando direto com Deus. Amém? Você vai estar levando o teu coração, o teu pensamento, a tua expressão direto ao Senhor. Não é apenas repetir. Fale com Deus agora. Diga assim: meu Deus, eu te clamo. Abra os olhos do meu entendimento. Amplie a minha visão espiritual. Agora diga com convicção: eu quero compreender a grandeza do teu poder através da tua igreja. Eu quero compreender a grandeza do teu poder através da minha vida. Dê um aplauso ao Senhor, glorifique a Ele. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Podemos assentar, irmãos. Continuando, capítulo 2, acho que paramos no versículo 20, né? Versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Vou precisar da ajuda do Rafael aqui. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Preste atenção nisso. Está falando sobre a eficácia e o poder da igreja. Ele diz assim: olha, um edifício bem ajustado, isso é a comunhão de uns com os outros. Somos pedras vivas, a palavra de Deus diz, e a união, a unidade dessa pedra viva forma uma igreja poderosa. Amém, irmãos? Não pode haver desunião no meio do povo de Deus. Temos que ser um em Cristo Jesus. Vamos ler Efésios capítulo 4, 15 e 16. Lê para a gente, Rafael. Presta atenção, queridos. Efésios 4, versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Aleluia. Irmãos, vamos repetir. Presta atenção, amados. O que a palavra de Deus nos ensina sobre o poder da igreja aqui na terra. Leia novamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Isso é a igreja. Cada parte, cada um de nós, realizando a sua função, a igreja cresce poderosamente na autoridade. Amém? Mas pastor, como eu vou cumprir a minha parte? Abertura de entendimento, revelação do Espírito. Aí você vai compreender qual é a tua parte no corpo. E essa unidade de cada parte traz o crescimento da igreja em amor e em autoridade. Versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus. Nele vocês estão sendo edificados juntos. É o crescimento espiritual. Irmãos, você tem que crescer diariamente espiritualmente. Sabe como é que se cresce espiritualmente? Vamos fazer comparação.
Como é que um nenenzinho recém-nascido, como é que ele cresce? Se alimentando. O crescimento espiritual depende da maneira que você se alimenta espiritualmente. Sair da mesmice, revelar a glória de Deus aqui na terra, depende da tua fome espiritual. Depende do alimento que você está nutrindo a tua vida, através da tua comunhão constante com Deus. Momentos com Deus, comunhão com Deus, dedicação, prioridade para Deus. Isso vai trazer o crescimento espiritual, e em unidade a igreja vai crescendo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Como pedra viva, em unidade, o crescimento vem. A glória de Deus se manifesta na igreja quando preenchemos esse chamado de Deus para nós. Capítulo 3, vamos entrar no capítulo 3, versículo 1. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. 3. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Vamos aí no 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo está falando aqui, olha, irmãos, Deus me trouxe essa revelação, é o que o Paulo está falando, para vocês, igreja. Deus revelou o evangelho, os princípios para eu transmitir à igreja, e seguindo esses princípios, você como igreja se torna ou reina com ele aqui na terra, se torna vencedor sobre todos os obstáculos aqui na terra. É a autoridade que nos é concedida através do entendimento e do posicionamento. Paulo fala da revelação do mistério de Deus nos dias presentes. Agora os gentios passam a fazer parte do plano de Deus através de Jesus Cristo. Você não era parte do corpo, mas Cristo, através do seu sangue, fomos justificados do pecado e adotados como filhos de Deus, filhos de adoção, e passamos a ser filhos ligados juntamente com Cristo, co-herdeiro com Cristo, tendo a mesma autoridade de Cristo aqui na terra. Como é difícil a igreja entender isso. Oh Deus. Versículos 5 e 6. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. A revelação do Evangelho não foi revelado para a velha aliança, mas agora na nova aliança nós temos essa revelação do que é o Evangelho de Cristo Jesus. Somos parte do corpo, agora juntos. Judeus e gentios formam o corpo que é a igreja. Nem todos judeus, mas aqueles que aceitaram a Cristo, juntamente com os gentios, não tem diferença. Somos um povo em Cristo Jesus. Capítulo 2, não vou deixar para frente, 5 e 6.
capítulo 3, versículos 5 e 6. Já foi o 6? Assim, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fomos alcançados. Agora não é só o judeu. Como igreja, nós somos parte do corpo de Cristo aqui na terra. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia! Esse evangelho é Cristo em mim, é Cristo em você, a esperança da glória. A revelação do poder de Deus está em nossas vidas. Amém? Versículos 7 ao 10. Deste evangelho tornei-me ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E através da igreja que Cristo é revelado, que ele se torna conhecido. Lê Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 23. Reforça esse pensamento de Efésios. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Você pode entrar no Santo dos Santos, porque em Cristo esse direito foi conquistado para nós. Você pode entrar no Santo dos Santos e receber as revelações de Deus para a tua vida e para o mundo, e para a igreja. Amém? Você pode entrar no Santo dos Santos. E quando você entra no Santo dos Santos, você fala diretamente com Deus. Quando diz lá no Velho Testamento, ali eu virei a ti, ali eu falarei contigo, ali eu te ouvirei, no Santo dos Santos, que agora na nova aliança é assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Continuando. De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Presta atenção, irmãos. Eu tenho livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra.
Amém. Por causa da graça revelada em Jesus, por causa da revelação do mistério que estava oculto, Cristo em nós, esperança da glória, por causa da união em Cristo de judeus e gentios, fazendo um só povo, por causa da tentação de esmorecimento dos crentes em relação à prisão e sofrimento de Paulo, ele diz: eu me ponho em joelhos em favor de vocês. Eu estou clamando por vocês como igreja, para que haja esse despertamento. Continuando no versículo 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Irmãos, o Evangelho é poder. Amém? Nos acostumamos de um Evangelho de palavras, nos acostumamos com o Evangelho, permita a expressão, raquítico. Mas o Evangelho não é isso. Paulo diz assim: olha, eu venho a vós não com palavras persuasivas, mas venho a vós com demonstração do poder de Deus. O Evangelho é demonstração do poder de Deus para aqueles que não conhecem ao Senhor. Vamos restaurar esse Evangelho em nome de Jesus. Precisamos restaurar o Evangelho de poder em nossos dias. Ia fazer uma pergunta, mas não vou fazer não. Ou então, não precisa responder, para você mesmo. Qual o tempo de intimidade com Deus que você tem diariamente? Não precisa responder. Qual o período que você separa nas suas 24 horas de um dia? Qual o período que você dedica totalmente ao momento de intimidade com Deus? De repente a nossa falha está aí. Amém? De repente a falta de entendimento da grandeza do poder de Deus está na minha falha em dedicar tempo para o Senhor. Pastor Valber falou sobre isso. Entra no teu quarto, fecha a porta e entre em intimidade com Deus. Quantos costumam se prostrar diante de Deus no seu lar, diariamente, para clamar e falar com Deus? Irmãos, precisamos restaurar o altar dentro do nosso lar. Precisamos restaurar esses princípios da comunhão diária com Deus, constante com Deus, para que você se torne pedra viva para a edificação da casa do Senhor. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha isso, irmãos, para que vocês possam, com toda a igreja, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É ser cheio de toda a plenitude de Deus. Irmãos, quando a igreja começar a se despertar para isso, eu creio que vai acontecer isso em nosso meio. Eu tenho clamado a Deus por isso, eu creio que Deus vai fazer isso em nossos dias. Aí aquele jovenzinho de 10 anos, 12 anos, 17 anos, 20 anos, vai estar tão cheio de poder e autoridade, que onde ele entrar, na escola, na faculdade, a luz irá dissipar as trevas. A luz que está em mim, o brilho de Deus em mim, a autoridade de Cristo em mim, vai dissipar as trevas onde eu entrar. Esse evangelho que nós queremos para os nossos dias. Esse evangelho que o Espírito está intercedendo para que se levante em nossos dias. É o evangelho com poder e autoridade. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmão, nós temos que clamar sobre isso. Temos que clamar sobre isso aqui na igreja. Para que esse poder comece a operar em cada membro do corpo de Cristo. Oh Deus! Atos 1:8, né, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você, como membro do corpo, necessita estar exercendo esse poder, ministrando no nível de autoridade que foi conquistado para a igreja, ali na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O requisito na parte humana deve haver, por parte do homem, atitudes originadas pela fé que o leve a uma maior comunhão com Deus. Precisamos de atitudes, de determinação, com fé, dizendo: Senhor, eu quero que venha a ser iluminado a minha visão espiritual, que venha a ser clareado o meu entendimento espiritual, para cumprir os teus propósitos como igreja aqui na terra. Estamos nos 20, né? Eu estou pulando bastante coisa, irmãos, que eu esmiucei muito. Então eu estou pulando para não levarmos muito tempo. 20 ou 21. Volta no 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Irmãos, quando começa a haver essa busca sincera, você se derrama em Deus dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero a revelação espiritual, eu quero compreender a grandeza do teu poder através de mim, através da tua igreja. Quando esse clamor começa a acontecer, aí Deus fala assim: olha, eu vou fazer mais do que você está pedindo, eu vou fazer muito além daquilo que você está pedindo. Quando há esse posicionamento de buscar verdadeiramente a face de Deus, de ficar inconformado, eu quero ser cheio de Deus, eu quero a plenitude de Deus em mim, eu quero transbordar do Espírito em mim. Aí Deus está falando assim através desse texto: eu vou fazer ainda mais, além daquilo que você pede, que você pensa, eu farei infinitamente mais. Amém, irmãos? Oh Deus! Através do poder do Espírito Santo em nós, Deus pode operar maravilhas muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Capítulo 2 de Atos, versículos 37 ao 41. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia! Essa promessa do derramar do Espírito, do ser cheio do Espírito, essa promessa é para você. Essa promessa pertence à igreja de Cristo Jesus. Ela é tua. Ainda no capítulo 3 de Atos, versículo 6.
E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pedro fala assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? Autoridade. Ele entendeu o que é estar assentado nas regiões celestiais junto com Cristo. Quando a igreja entende essa autoridade, os enfermos começam a ser curados. Os milagres começam a acontecer. Ele disse: o que eu tenho, a autoridade que eu recebi através de Cristo Jesus, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E essa expressão, eu já comentei isso na igreja, já ensinei isso algumas vezes. Em nome de Jesus, tem crente que não entende bem o que é isso. Usa isso como uma repetição, um costume religioso. Em nome de Jesus, não. Eu estou aqui em nome dele, como se fosse o próprio Jesus aqui. Isso que é em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui como se fosse o próprio Jesus. Ele me deu uma procuração. Ele me deu uma procuração que eu posso representá-lo aqui na terra. Então, em nome dele que me deu essa procuração, levanta-te e anda. Amém? Em nome de Jesus. É eu sendo o próprio Jesus aqui na terra. A unidade com a cabeça, que é Cristo. Eu passo a ser Cristo aqui na terra. Amém, irmãos? Ainda capítulo 5 de Atos, versículos 12 a 15. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. O próprio Senhor Jesus disse assim: vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. É para nós ou não? Essas promessas pertencem a nós. Obras maiores do que o próprio Jesus realizou. Ele diz assim: vocês vão fazer obras maiores do que a minha. O próprio Senhor Jesus deixou isso para a igreja. O próprio Senhor Jesus profetizou isso para a sua noiva, para a sua igreja. Obras maiores. Restaurar o entendimento e a autoridade em Cristo Jesus. Entender que há um chamado e a manifestação da glória de Deus, Cristo em nós, é a esperança da glória. Ele será tremendamente glorificado através da sua igreja. Isso requer renúncias. Amém? Tem que estar disposto a renunciar muitas coisas e ser 100% para Ele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Oh, Deus, restaura, Senhor. Restaura, Senhor, o entendimento da tua igreja. A conquista para a igreja que foi efetuada, que foi realizada ali na cruz, é para que pudéssemos entrar no Santo dos Santos, para que pudéssemos estar assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. É para que pudéssemos, Senhor, revelar o teu poder, a tua graça, o teu amor aqui na terra,
através das nossas vidas. Como igreja, Senhor, eu clamo, eu peço, eu intercedo. Que isso seja, Senhor, conquistado em nossos dias. Que isso seja realizado em nossos dias. Como igreja, eu clamo, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama a Tua unção sobre nós. Revela-te, Senhor, a Tua igreja nesses dias. Não queremos um evangelho apenas de palavras, mas demonstração de poder de Deus. Para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome, para que o mundo saiba que Tu habitas entre nós, para que o mundo saiba que somos Teus filhos, e que Tu és o verdadeiro, o único Deus. Desperta, Senhor, os nossos corações. Manifesta-te a nós. Abre os olhos do nosso entendimento. Amplia a nossa visão do Teu reino, do nosso chamado. Amplia a visão. Cada um de nós, Senhor, cada um que está aqui tem um chamado grande no Teu reino. Mas as distrações, os embaraços, até mesmo o pecado tem impedido a manifestação da Tua glória em nosso meio. Mas eu clamo, Senhor, faça o Teu sangue sobre cada uma de nossas vidas. Abre o nosso entendimento. Revela-te a nós, ó Deus, para que possamos dizer, Senhor, como os Teus servos do passado: não tenho prata nem ouro, mas eu tenho autoridade em nome de Jesus. Não tenho prata nem ouro, mas eu tenho poder que está sobre mim através da presença do Espírito Santo. Não tenho prata nem ouro, mas eu tenho transbordado o amor de Deus em minha vida. E através desse amor e dessa unção, quebrar as cadeias, libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Desperta a Tua igreja. Desperta o Teu povo. Cumpra o Teu querer em nosso meio. Aquele que se sente, Senhor, o mais fraco, ele acha que não é capaz de nada, que está aqui em nosso meio, Tu chama para coisas grandes no Teu reino. Tu estás convocando cada um de nós para coisas grandes no Teu reino nesses dias. Eu creio que Tu farás infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Tu irás fazer infinitamente mais através do Teu povo nesses dias. Ergue a Tua igreja com poder e autoridade. Cobre-nos com a Tua graça. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia.